Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Triângulo das Bermudas. Para quem não sabe muito o que acontece no Triângulo das Bermudas, eu vou explicar para vocês, pessoal. Lá é um lugar famoso por desaparecimentos de navios, aviões, e que até hoje ninguém encontrou nem vestígio no mar, nem em lugar nenhum desses aviões sumiu e não reapareceram. Ou seja, não tem nem como resgatar os corpos. Então a gente vai falar um pouquinho e contar um pouquinho dessa história hoje. E vocês vão achar muito interessante porque é um lugar muito misterioso, onde tem anomalias no campo magnético e ninguém sabe explicar se isso aí pode ser um portal para outra dimensão, como muitos teóricos dos antigos astronautas eles afirmam, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história e eu espero que vocês gostem. O Triângulo das Bermudas ele fica situado ali na costa dos Estados Unidos, no Oceano Atlântico, né? Pegando ali um pouco de Bermudas e Porto Rico. Aí forma o triângulo, entendeu? Uma linha imaginária no oceano. Essa linha aí forma um triângulo perfeito, no qual todos navios que passam por ali, eles temem por desaparecimento. Ou seja, o mais famoso dele é o voo 19, que eu vou contar a história dele para vocês aqui agora. Que foi em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Já no finalzinho já da Segunda Guerra Mundial. Então pessoal, veja só, a história mais famosa de todas foi o voo 19. O voo 19 foi em 1945, dia 5 de dezembro de 1945, certo? Que ficou muito conhecido, muito famoso, entendeu? Porque foi as aeronaves, veja só. Na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões TBF Avenger deixou a base aérea naval de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em operação de treinamento, naquela que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes. A esquadrilha iria simular um ataque torpedeiro e em seguida retornar para a base, no qual isso não aconteceu, né? Cada aeronave conduzia 3 homens, um piloto, um radioperador, um artilheiro. Com exceção delas, conduzia apenas um piloto, certo? Tinha um compartimento que só conduzia o piloto, não era individual. Havia no total na tripulação 14 homens em operação. Agora eu vou falar para vocês o desaparecimento, né? Vamos ver a parte mais interessante agora. O desaparecimento ficou marcado. 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação, capitão e instrutor Charles Taylor, certo? Conseguiu comunicar-se com a base, certo? Dizendo que eles estavam perdidos. Então a aeronave estava com problema nas bússolas e ele não estava conseguindo retornar para a base, ele estava perdido. E dizem relatos que eles ainda se comunicaram falando que o tempo estava muito difícil, ou seja, as nuvens eram muito espessas e ele não estava conseguindo ter visualização nenhuma dali, naquela parte. Então veja só, por volta das 19h04, quando o tenente conseguiu contato com o voo 19, naquele momento ele já tinha tentado localizar o esquadrão, mas dessa forma sem resultado, entendeu? Aí foi nesse momento que ele perdeu o contato totalmente com o voo 19, não conseguiu mais contato nenhum. Aí veja só aqui, pessoal, mandaram um avião para fazer o resgate, tentar encontrar pelo menos destroços do voo 19, né? Dos aviões que sumiram. Aí mandaram o Martin Mary, busca e salvamento, para ir lá para tentar sobrevoar a área do triângulo ali para ver se conseguia encontrar. Ele é um hidroavião, ele consegue pousar na água. Aí só que esse avião também desapareceu. Veja só, o avião de busca e salvamento que mandaram para tentar encontrar o voo 19, ele também desapareceu. Não é estranho isso, né? Muito estranho. Aí veja só, depois disso aí não conseguiram encontrar mais nada. As buscas continuaram durante meses, semanas e durou anos. E não encontraram nada, nem vestígio no oceano tem desses aviões. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, mandaram sondas lá embaixo, daquelas que é robótica, ou seja, mergulharam, foram tentar lá ver se conseguia pelo menos encontrar os destroços desses aviões no fundo do mar e não encontraram nada. Não tem nenhuma pista, nenhum sinal de que esses aviões estão na água. Então eles sumiram completamente, como se evaporasse do mapa.
E as pessoas também não foram resgatadas, não conseguiram encontrar os corpos. Entendeu? É muito estranho o que acontece no Triângulo das Bermudas, porque é uma área que tem anomalias magnéticas, já foi comprovada isso. E naquele tempo, as bússolas dos aviões, a maioria das bússolas eram manuais, não era digital como é hoje. O instrumento não é controlado por baterias, entendeu? Era tudo analógico, ou seja, era a agulha mesmo, a bússola. Então o que acontece? Nesse momento eu acho que magnetizou a bússola e a bússola começou a girar loucamente, né? E eles não conseguiram encontrar a direção certa para seguir. Aí estava seguindo e girando sem sentido. E aí chegou um momento que acabou o combustível. É muito estranho o que causou essa anomalia, né? Porque se fosse um defeito de uma bússola, mas as 5 bússolas dos aviões, as 5 bússolas dar defeito ao mesmo tempo é muita coincidência, né?